Livro de Luiz Sérgio, Chama Eterna, psicografado pela médium Irene Pacheco Machado. Capítulo 29. De Daniel às Sonfonias. No pátio, repleto, as pessoas entoavam belos hinos. O ambiente nos transmitia uma sensação diferente. Meu Deus, parece que nos encontramos no próprio céu, isto é, o paraíso. Quanta vibração! Exclamou Sara. Saturnino foi o primeiro a sentar na era verdejante. Tentarei retratar o ambiente. Era um gramado com inclinação em degraus, feitos da própria grama. No centro, o palco branquinho, calçado de um material parecendo grama. Órgão e outros instrumentos musicais ocupavam o palco. Parecia um teatro de arena e nesses degraus, flores e algumas árvores. À medida que cantávamos, o perfume aumentava e todos nós íamos ficando mais equilibrados. Quando parou a música, uma voz se fez ouvir, anunciando o início da aula. Bela prece tomou conta de toda a plateia, pois a sonoridade da voz era melodiosa e maternal. Senti-me acariciado por ela. Meus olhos mal enxergaram a entrada de João, Corina e mais um outro irmão que nos cumprimentaram. João começou a explanar. Amigos, acompanhando a escalada da chama eterna, isto é, a escalada do Espírito, chegamos hoje ao livro de Daniel. Defrontamo-nos com Daniel no capítulo 1, trazido à casa do rei junto a outros jovens, e Daniel relutando em aceitar as iguarias reais, com Ananias, Misael e Azarias, formavam um grupo de jovens sadios. Eles se alimentaram de água e legumes, enquanto os outros jovens se fartaram das iguarias do rei, saboreando os finos vinhos. Em Daniel, capítulo 1, versículo 17. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e dos sonhos. Aqui nos deparamos com a doutrina espírita, quando recomenda aos médiuns a abstenção de vinhos e comidas pesadas, principalmente as carnes dos animais. Alimentos pesados dificultam a aproximação dos abnegados espíritos. Um médium que ingere bebidas alcoólicas não pode receber boas mensagens, principalmente de moral elevada. Este capítulo deve ser lido por todos nós que temos uma tarefa na doutrina espírita. Para Daniel cumprir o dom da mediunidade, ele aceitou o chamado do rei e viveu 3 anos no palácio,
onde recebeu a cultura e a língua dos caldeus. E no mesmo capítulo, versículos 8º, 9º e 10º, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Com o passar dos anos, reencontramos Daniel chamado pelo rei para interpretar os sonhos. E novamente apresenta-se-nos como um médium verdadeiro. Daniel é preso, consulta a Deus e vai ter com o rei. No capítulo 2, versículos 27 e 28, encontramos: respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus nos céus, o qual revela os mistérios. Aqui está patente mais uma lição. Nem todos foram designados para grandes revelações, portanto, devemos medir as palavras. É muito perigoso fazer revelações futuras. E neste capítulo, vários magos iam ser sacrificados porque se negavam a revelar o futuro do rei. Daniel, na sua presença, consulta Deus e recebe permissão para fazer a revelação ao rei, que muito agradecido ficou. E Daniel prevê a era cristã, as figuras dos evangelistas. E encerra o seu livro, capítulo 12, versículo 7. Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso será depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. O primeiro tempo, a época de Moisés. O segundo tempo, a era cristã. O terceiro tempo, a era espírita. Portanto, devemos lutar por um mundo de paz e de amor. Logo, entramos no livro de Oséias, capítulo 11, versículos 5 e 6. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será seu rei, porque recusam converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa de seus caprichos. E no capítulo 14, versículo 5, serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Versículo 9.
Quem é sábio que entenda estas coisas? Quem é prudente que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Aqui defrontamos com um Israel machucado, defensivo, preocupado e vingativo. E logo o Senhor, unindo todo o Oriente Médio, e ai daqueles que lutarem contra a união dos povos, leiam bem o apelo final. Depois entramos no livro de Joel, capítulo 1, versículo 9. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. No versículo 11, envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque pereceu a messe do campo. E aqui vimos a luta do homem para obter o necessário para viver. De nada valerá o dinheiro, pois se o homem não plantar, não colherá. Este capítulo é muito forte para os homens materialistas que julgam que o dinheiro compra tudo e nada fazem pela ecologia. Só as máquinas e os concretos denotam progresso para suas curtas inteligências. E ainda continuam as advertências no livro de Amós, capítulo 2, versículo 6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Jesus foi vendido e os apóstolos, com suas rotas sandálias, foram condenados por conviverem com os pobres e estropiados. Versículo 7. Machucam o pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Percebemos aqui a luta do homem pela terra do seu próximo, a briga entre as nações, os ricos humilhando os pobres e os mansos e pacíficos sofrendo com a violência. Ainda no capítulo 5, versículo 21. Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Notamos nesses versículos que não existe religião sem amor. De que adiantam os rituais religiosos se odiamos o nosso próximo? No final do livro de Obadias, vamos encontrar uma bela mensagem de esperança. Capítulo 1, versículo 21. Salvadores hão de subir no monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será o Senhor. Quando o homem deixar de desejar o poder, o Senhor sentará no seu trono roto e humilde, e nós seremos chamados de irmãos. Cessarão os fogos nos céus,
e os homens não rastejarão como os irracionais, porque esses procuram as asas da liberdade, que serão adquiridas através das idas e vindas dos seus espíritos. Depois do livro de Jonas, entramos no livro de Miqueias, no capítulo 1, versículo 7. Todas as suas imagens de escultura serão queimadas pelo fogo, e de todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou, e a este preço voltarão. Vimos que os templos nada são se não forem transformados em refúgio de amor, e os ídolos serão desmascarados, porque geralmente são feitos de barro ou de carne. No capítulo 3, versículo 4, então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Portanto, quem se diz portador das palavras de Deus precisa tomar cuidado. Transformar-se em falso profeta é plantar lágrimas para o futuro. Em Miqueias muito encontramos sobre os falsos profetas e os que, fracos de sentimento, levam o fanatismo em nome do Senhor, aproveitam a boa-fé dos fracos para os levarem ao isolamento por se julgarem santos. No capítulo 4, o anúncio do chamado dos gentios, versículo 6. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que colcheiam e recolherei os que foram expulsos e os que eu afligira. Estamos nós aqui, não importando se somos ainda imperfeitos, mas lutando para bem servir nosso Senhor. Não importa se ontem fomos expulsos, nós damos graças pela revelação, porque ela nos mostra um Deus que não mata, porque perdoa. Que nós, por vezes, julgamos que Ele castiga, mas a própria vida nos prova que só colhemos o que plantamos, e no ontem plantamos a dor que hoje sentimos. No capítulo 7, versículo 19, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Finaliza esse livro um bonito versículo, o do perdão de Deus, quando o homem descobre que ele só caminha para a frente se nada destruiu na sua estrada, que todos os povos têm o direito de viver em paz, que não existe nação melhor que outra, existem homens lutando para aprender o verbo amar, que o homem só vai ser livre no dia em que compreender a reencarnação, porque se hoje ele nasce em Israel, amanhã estará na China e no outro amanhã na Colômbia. Portanto, por que as fronteiras? Quem deseja conhecer melhor o futuro das nações do planeta, demore mais nestes últimos livros do Antigo Testamento. No livro de Abacuque, vamos encontrar a oração de Abacuque.
capítulo 3, versículo 11. O sol e a lua param nas suas moradas. E chegamos ao livro de Sofonias. Nele encontramos vários assuntos interessantes para a nossa aula. Estamos hoje novamente a falar sobre os livros do Antigo Testamento, porque é muito bom que recordemos as lições neles contidas. Vamos prestar atenção nesse livro, onde encontraremos vários acontecimentos tristes, é verdade, mas bem vivos em nossos meios de comunicação. Livro de Luiz Sérgio, Chama Eterna, psicografado pela médium Irene Pacheco Machado, capítulo 29. De Daniel a Sofonias. No pátio repleto, as pessoas entoavam belos hinos. O ambiente nos transmitia uma sensação diferente. Meu Deus, parece que nos encontramos no próprio céu, isto é, o paraíso. Quanta vibração! Exclamou Sara. Saturnino foi o primeiro a sentar na era verdejante. Tentarei retratar o ambiente. Era um gramado com inclinação em degraus, feitos da própria grama. No centro, o palco branquinho, calçado de um material parecendo grama. Órgão e outros instrumentos musicais ocupavam o palco. Parecia um teatro de arena e nesses degraus, flores e algumas árvores. À medida que cantávamos, o perfume aumentava e todos nós íamos ficando mais equilibrados. Quando parou a música, uma voz se fez ouvir, anunciando o início da aula. Bela prece tomou conta de toda a plateia, pois a sonoridade da voz era melodiosa e maternal. Senti-me acariciado por ela. Meus olhos mal enxergaram a entrada de João, Corina e mais um outro irmão que nos cumprimentaram. João começou a explanar. Amigos, acompanhando a escalada da chama eterna, isto é, a escalada do Espírito, chegamos hoje ao livro de Daniel. Defrontamo-nos com Daniel no capítulo 1, trazido à casa do rei junto a outros jovens, e Daniel relutando em aceitar as iguarias reais, com Ananias, Misael e Azarias, formavam um grupo de jovens sadios. Eles se alimentaram de água e legumes, enquanto os outros jovens se fartaram das iguarias do rei, saboreando os finos vinhos. Em Daniel, capítulo 1, versículo 17. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e dos sonhos. Aqui nos deparamos com a doutrina espírita, quando recomenda aos médiuns
abstenção de vinhos e comidas pesadas, principalmente as carnes dos animais. Alimentos pesados dificultam a aproximação dos abnegados espíritos. Um médium que ingere bebidas alcoólicas não pode receber boas mensagens, principalmente de moral elevada. Este capítulo deve ser lido por todos nós que temos uma tarefa na doutrina espírita. Para Daniel cumprir o dom da mediunidade, ele aceitou o chamado do rei e viveu 3 anos no palácio, onde recebeu a cultura e a língua dos caldeus. E no mesmo capítulo, versículos 8º, 9º e 10º, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Com o passar dos anos, reencontramos Daniel chamado pelo rei para interpretar os sonhos. E novamente apresenta-se-nos como um médium verdadeiro. Daniel é preso, consulta a Deus e vai ter com o rei.